G Mais News. Oferecimento Virtex, Medical Center, Posto São Cristóvão, Nortista Confecções, Hospital Clinicor e RR Contas. Olá, muito bom dia. Estamos começando o G Mais News desta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Estamos aqui pelo canal G Mais News no Facebook, no YouTube e no Instagram simultaneamente. Faremos hoje um programa especial, uma entrevista com Dom Júlio César, bispo de Floriano. Ele vai nos falar sobre os 30 anos do Grito dos Excluídos, comemorado este ano, nessa época de 7 de setembro, né, de início do mês de setembro. Nós vamos conversar aqui, ele já está aqui nos estúdios para a gente conversar a respeito dessa temática do Grito dos Excluídos desse ano. Essas e outras informações agora aqui no G Mais News. Olá, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção. Queremos dizer que hoje estaremos fazendo um programa especial, uma entrevista especial com Dom Júlio César, bispo de Floriano. Mas você pode participar, mande a sua mensagem, crítica, sugestão aqui para o nosso canal, pode ser pelo WhatsApp 94262624, pode mandar também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, onde estamos simultaneamente. Como já falei, estamos aqui recebendo com muita honra, com muito prazer, Dom Júlio César, que é bispo de Floriano. Pouco tempo ainda, né, Dom Júlio César aqui na nossa cidade, mas esperamos que tenha sido a sua recepção tenha sido da maneira que o senhor imaginou, pela questão da importância, né, do momento histórico. Inclusive nós colocamos a sua chegada, fizemos toda a cobertura, falando que é um momento histórico aqui para a cidade de Floriano. Apesar de tudo, o senhor é o pastor da Igreja Católica aqui na nossa região e nós ficamos muito satisfeitos com a sua chegada. E, primeiro de tudo, o seu bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer de todo o coração. Na realidade, você diz uma recepção, um acolhimento como eu esperava, eu digo muito melhor do que eu esperava. Sim. E muito melhor também do que eu mereço. Que bom. Agradeço de todo o coração ao povo de Floriano, de toda a nossa diocese de Floriano, em todas as comunidades, paróquias, cidades que eu tenho ido. De fato, tem me acolhido muito bem e eu agradeço de todo o coração essa bondade tão grande que existe no coração das pessoas. O senhor vem de Fortaleza, né, Dom Júlio César? O senhor vem de Fortaleza, mas é piauiense, pelo que a gente tomou de informação, o senhor é piauiense? Não é piauiense. O senhor já trabalhou em Teresina, pelas informações que a gente teve. O senhor trabalhou em Teresina, né? Já esteve por aí e estava recentemente em Fortaleza, não é isso? Bom, eu nasci em Goiânia. Goiânia, é verdade. Mas eu sou piauiense. Ah, é? Por quê? Porque eu só fiz nascer em Goiânia. Ah, tá certo. Com menos isso de um mesmo. ano de idade, Pronto, a história meus que a gente pais ficou mudaram sabendo. para o Piauí. Então, a minha cultura, toda a minha formação, de fato, é no Em Piauí. que região? Teresina. Teresina mesmo. Teresina, Pronto, cidade de pronto. Teresina. Quer dizer que o senhor somente nasceu em Só Goiânia e nasci. veio com um ano de idade para o Piauí, onde ficou ali em Teresina. E recentemente estava em Fortaleza. Em Fortaleza. Foram 6 anos como bispo auxiliar na Arquidiocese de Fortaleza. Pronto. Dom Júlio César, é claro que a gente teria muitos assuntos para abordar numa entrevista, mas a gente sabe dos compromissos. Inclusive o senhor tem um compromisso agora há pouco, né? E aí a gente tirou esse momento para conversar com o senhor a respeito do Grito dos Excluídos. Todos os anos, já são 30 anos de Grito dos Excluídos, e eu queria que o senhor fizesse uma abordagem a respeito da temática desse ano. Pois não. Bom, a igreja, ela tem aquilo que nós chamamos uma doutrina.
E esta doutrina, ela não é apenas uma doutrina teológica, no sentido religioso da palavra. A religião, ela compreende todos os aspectos da vida humana e o relacionamento da pessoa humana com tudo aquilo que existe não somente na terra, mas também no céu. De tal maneira que toda ação humana na terra tem algo a dizer da sua vida depois desta vida terrena. O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, nos fala de Deus Criador. Deus Criador da vida, porque Deus é a fonte de toda a vida. Ele é a própria vida. Então toda a vida está em Deus, vem de Deus, porque Deus é o autor de toda a vida. E o primeiro livro da Sagrada Escritura fala exatamente da criação. Todo o primeiro capítulo da Sagrada Escritura é voltado para a criação de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia, era sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse: faça-se a luz. E Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz das trevas. É assim que inicia o livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. A palavra Gênesis significa origem. E depois dessa criação da luz, Deus vai criando todas as outras coisas, vai criando as aves, vai criando as árvores, as águas, os peixes e os animais e tudo. Depois que Deus cria toda a natureza, ele percebe que a natureza precisa de alguém que possa governar. Governar é a palavra utilizada para administrar. Se governa administrando. Quem não tem capacidade de administração também não tem capacidade de governo, porque o exercício do governo não é outra coisa que a administração. Então, o homem, ele foi criado por Deus para governar, em outras palavras, administrar o bem da criação, a natureza. Administrar a terra, administrar os animais, administrar as plantas e tudo o que existe. Administrar é cuidar, não é destruir. Nenhuma pessoa que tem o bom raciocínio destrói aquilo que possui, os bens que possui. Então, quando nós falamos que todas as formas de vida importam, é exatamente para chamar a atenção da responsabilidade humana na administração dos bens da criação. O próprio Salmo 8, na Sagrada Escritura, diz: teu nome, Senhor, é tão bonito, tu moras no céu, lá nas alturas. Até por crianças pequeninas, tua força domina o inimigo. Olhando para o céu que tu fizestes, para a lua e as estrelas tão bonito, eu indago: o que é o homem, Senhor, para que tu te importes tanto com ele assim? Ou seja, de todo o criado, o homem é exatamente o mais importante aos olhos de Deus. E a importância do homem é tão grande que o próprio Filho de Deus, gerado na eternidade pelo Pai, ele veio ao nosso encontro, se encarnou, assumiu a natureza humana para que nós aprendêssemos a ser gente, a ser verdadeiramente humano. Então, quando a igreja lança o grito dos excluídos, como também a campanha da fraternidade e todas as encíclicas papais, sociais que a igreja tem, é exatamente apresentando o conteúdo social da fé. A pessoa humana tem um conteúdo social da sua fé, uma forma de viver a fé dentro da sociedade. E
e o cuidado com a natureza, cuidado com os animais, a terra está pedindo socorro, e é exatamente este grito, por quem não pode gritar, que a igreja convida a realizar essa conscientização, que importa a vida. Vamos colocar aqui, eu peço para o Jean colocar o cartaz, né, para que a gente, para que inclusive Dom Júlio César faça um comentário, que é bastante representativo, né, porque aí sim muito, está ilustrada a todas, é justamente o tema, né, todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Esse é o lema, né, Exato. né, Dom Júlio César? Eu queria que o senhor falasse aí. Bom, são É, 30 anos, não é, de resistência, são 30 anos de grito. E o que é que nós percebemos neste cartaz? Nós percebemos uma terra árida, uma terra sem vida, uma terra que, como diz o Papa Francisco, está adoentada. verdade. E nós precisamos cuidar da terra. O grande problema da ecologia não é apenas o cuidado da terra, é colocar a mão na consciência, principalmente no que diz respeito à ganância, o lucro desmedido, porque a terra vem sendo explorada durante séculos e séculos. E de onde se tira e não se põe, então acaba. É, A terra precisa se recuperar. E nós percebemos, por exemplo, se nós olharmos para o Mar Morto está morrendo. Se nós olharmos as enchentes, ou então a seca, o derretimento das geleiras, o, as queimadas, o grande problema das queimadas, né? O extrativismo exagerado, a extração de minerais, a busca desenfreada pelo ouro e assim por diante, a poluição das águas dos rios, né? A grande quantidade de óleo que são lançadas nas baías, nos rios e em tantos outros lugares, de fato nós percebemos que de onde se tira e não se põe, acaba. E a terra é material, a terra é material, ela não é uma fonte inesgotável, ela também se esgota. E a pessoa humana precisa aprender a conviver com a terra, com a natureza. Quantas espécies de animais em extinção. Então, tudo isso grita o cuidado do homem para diminuir a sua ganância, contentar-se em viver em harmonia e preservar para que futuras gerações possam também usufruir. Quantas coisas que gerações passadas viram e nós não vemos. Quantas coisas bonitas nós vemos e as gerações futuras não terão oportunidade de ver, de conhecer, a não ser através de livros ou então de arquivos que ficaram guardados. Dom Júlio César, nas suas palavras aí, eu estava lembrando aqui de uma mensagem que inclusive está colocada nas redes sociais da Diocese, uma mensagem do Papa, Papa Francisco, onde ele começa falando que se a gente olhasse a Terra, sentisse a Terra estaria, é como se a Terra estivesse com febre, Com febre. estivesse doente, Tão né? aquecida que se encontra. E não é uma Exatamente. febre baixa, é uma febre alta, não é? Uhum. Uma febre de mais de 45 graus, né? Verdade, é verdade. Coloca aí, Gê, só um pouquinho. É um vídeo muito, muito bonito de se ver, né? Bastante forte, né, Dom Júlio César? Que é uma mensagem que o Papa, olha, a Terra está doente. E é uma mensagem que faz um chamado à reflexão a respeito de toda essa temática, né? De quanto nós estamos trabalhando para o fim. É uma situação que o próprio homem querendo está trabalhando para se destruir. É um absurdo realmente o que tem acontecido, e essa mensagem do Papa é muito forte, né? E, infelizmente, o que está por trás de tudo isso não é outra coisa que não seja a ganância. Uhum.
a busca pelo dinheiro, pelo lucro exagerado, pelo ter, pelo material. Tá certo. Olha, então quem tiver a oportunidade de entrar lá nas redes sociais da Diocese de Floriano, só procurar lá no Instagram Diocese de Floriano e entre para ver essa mensagem muito, muito profunda do Papa, o Papa Francisco. É, Dom Júlio César, como é que vai ser a celebração do Grito dos Excluídos aqui na cidade de Floriano? Aqui na nossa diocese, nós estamos organizando eh, no dia 6 de setembro. Não será no dia 7, Sim, será no dia 6 de setembro, pronto. uma ação social, Uhum. onde nós já contamos com o apoio da Prefeitura de Floriano. Inclusive, eu estive conversando com o prefeito e ele se colocou à disposição. Nós iremos falar do valor da vida, mas da vida humana nesse sentido. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vendo uma situação muito delicada em relação à desvalorização da vida. No Brasil não existe pena de morte. Não existe. E se no Brasil não existe a pena de morte, nós também não podemos condenar à morte aqueles que não cometeram nenhum crime. É um absurdo condenar à morte quem ainda nem nasceu, quem está sendo ainda gerado no útero materno. E nos preocupa muito essa desvalorização da vida, principalmente no que diz respeito a esse crime hediondo, eu chamo de crime hediondo, que é o aborto. Existem muitas mães que gostariam de engravidar, e nós sabemos disso. E existem também muitas clínicas que trabalham em relação a isso, com fecundação assistida e assim por diante. A igreja tem uma moral em relação a isso, tem uma ética, uma bioética que trabalha esse assunto, não é o caso aqui, mas quando uma pessoa é violentada, não é cometendo uma segunda violência contra ela mesma e contra o feto que ela vai se libertar ou amenizar a dor da violência que sofreu. É um ser totalmente inocente, né, Dona Luiz? É um ser totalmente inocente, que não tem culpa de nada e está condenado à morte. Exatamente. Então, precisamos entender que a igreja defende a vida desde o instante da concepção até o seu declínio natural. A igreja, ela não é a favor da pena de morte, não é a favor da eutanásia, não é a favor do aborto. A igreja se coloca contrária a todas essas práticas. De tal maneira que para nós, este ano, gritar por aqueles que ainda não podem gritar. Porque a terra grita, ela dá os sinais e todas as pessoas enxergam isso. Agora, o útero, o feto que está no útero, como pode gritar? A única coisa que ele pode fazer é mexer-se e mostrar para a mãe que é vivo, que é um ser humano, que precisa de amor, de atenção, de carinho. Uma das coisas mais bonitas que o São João Paulo II fez foi exatamente pedir às mulheres vietnamitas que foram violentadas durante a guerra que não abortasse. E muitas delas não abortaram e tiveram os seus filhos. Algumas criaram os seus filhos, outras entregaram o filho para a adoção. Então, para nós, essa atitude humana, porque a vida humana, ela não termina neste mundo. É uma atitude de fé.
aceitar a vida, defender a vida, ainda que a pessoa tenha sido violentada, e eu não estou aqui fazendo apologia à violência, principalmente à violência contra a mulher, muito pelo contrário. A pessoa que praticou violência precisa ser punida nos rigores da lei, mas é o agressor que precisa de punição e não a vítima. E não a vítima. E a mãe e o feto são vítimas. O feto é vítima tanto quanto a mãe que sofreu a violência. Por isso, nós falamos exatamente do valor da vida, mas falamos também de que, além desta vida natural, a vida da terra, existe uma vida sobrenatural. Mas esta vida sobrenatural é um conceito de fé. A pessoa precisa estar aberta à fé, a Deus, para que possa acolher de maneira extraordinária esse grande dom de Deus que é o dom da fé. Então, o discurso, se para alguns diz respeito à saúde, para nós está relacionado ao nosso fim último, que não é neste mundo, é na vida eterna, que na teologia nós chamamos de eschaton, ou seja, a capacidade que nós temos de acreditar que a nossa vida não termina aqui, mas a nossa vida está voltada para Deus. Muito bem. Então, no dia 6, né? Se eu não me engano, sexta-feira. Né? Dia 6, sexta-feira, todos estão convidados. Acontecerá na frente, ali na praça da catedral, um momento social. Nós faremos a celebração da missa à noite, mas já pela manhã, bem cedo, nós estaremos com vários serviços. Já entramos em contato com o salão de beleza, também com serviços sociais de documentação, de carteira de identidade e tantos outros serviços que serão ofertados para a população de Floriano e as redondezas, né, de Floriano. Você que participa, que participa desse programa, que nos escuta agora, venha participar conosco. Sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, estaremos com a graça de Deus lá na Praça da Matriz, da Catedral de Floriano. Muito obrigado, Dom Júlio César. Foi um enorme prazer estar pela primeira vez conversando com o senhor aqui no nosso estúdio, que seja a primeira de várias outras oportunidades. Como sempre, nós destinamos um espaço sempre aberto, uma boa comunicação entre a PASCOM e a gente, né? A gente está sempre antenado. Quero agradecer a gentileza de atender o nosso convite e, como já falei, espero que o senhor esteja se sentindo à vontade aqui na cidade de Floriano, por conta da sua chegada que foi tão próxima, né? Mas que o senhor já esteja totalmente acomodado e gostando da nossa cidade, do nosso município, do nosso povo, tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, muita saúde, muita paz para o senhor, toda a sua família. E eu quero deixar a bênção para todos os que participam desse programa. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Júlio César, aí a nossa entrevista falando a respeito toda essa temática que envolve o Grito dos Excluídos desse ano. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já.